Olá, nono ano. Bom dia. Hoje, terça-feira, dia 2 de março, nossa aula de oficina de negócios da terça-feira. Nós vamos começar a aula de hoje juntamente com o nosso livro, aberto no capítulo 1, e também com o nosso caderno, para nós continuar falando um pouquinho sobre o capítulo 1, que é motivação, e vamos começar a aula de hoje com um exercício da página 13, só que antes nós vamos fazer uma pequena leitura do Refletindo sobre o capítulo na página 12, ok? Mesmo quem está sem o livro vai acompanhar a leitura agora junto comigo. Página 12. Quem está com o livro vai acompanhar na página 12. Quem está sem o livro vai acompanhar a leitura agora. Ter a motivação necessária para superar obstáculos e alcançar metas e objetivos é fundamental para todos. Se a motivação é a energia que nos move, como mantê-la sempre elevada? Como vimos nesse capítulo, não existe uma fórmula ou uma regra para que todos nós tenhamos motivação nos variados aspectos da nossa vida. Na verdade, essa sensação de estar convidativa ao novo e empenhado na resolução de desafios impostos no decorrer da vida pessoal e profissional é muito particular. Está relacionada a nossas vivências, nossos interesses, nossas afinidades. O planejamento pode ser uma ferramenta fundamental para que você realize projetos e mantenha-se dentro do possível motivado. Isso porque, ao planejarmos, visualizamos cada etapa necessária à execução de um objetivo, bem como os esforços que serão envidados. Dessa forma, podemos avaliar o nível de esforço que devemos desempenhar, se estamos dispostos a empreender nesses esforços, de quais prazeres precisamos abrir mão e por quanto tempo, e se as recompensas compensam a dedicação. Esse processo é fundamental, sobretudo quando a motivação é extrínseca às tarefas, ou seja, vinculada aos resultados e não ao prazer de desempenhar as etapas. Muitos, para alcançar a motivação numa tarefa, buscam vídeos e palestras na internet. Na verdade, podemos encontrar na web tanto conteúdo motivacional quanto inspiracionais. Mas qual a diferença entre inspirar e motivar? Então, página 13. Então, na página 13, tem aí a questão 1. Para os demais que estão com o livro, pode resolver a atividade no próprio livro, e quem está sem o livro agora vai, com o auxílio do caderno, resolver a questão 1, que eu vou falar agora. Vocês vão colocar a pergunta no caderno, vão copiar a pergunta e vão responder. Procure no dicionário cada um dos termos acima em negrito e preencha as linhas com seus respectivos significados. Bom, a primeira palavra é inspiração, a segunda é motivação, certo? Então, inspirar e motivar são duas coisas que parecem ter o mesmo significado, mas são duas palavras diferentes. Vocês
vocês vão começar aí fazendo essa atividade da página 13, podem colocar no livro atividade de classe. Questão 2. Percebeu que há diferença? Embora sejam conceitos diferentes, podemos dizer que a inspiração e a motivação estão intimamente ligadas, uma vez que a primeira pode resultar na segunda. Por exemplo, um atleta dedicado e bem-sucedido pode lhe inspirar a ser uma pessoa disciplinada e perseverante. Isso pode motivar você a cumprir os seus deveres de forma mais obstinada, pois vai se espelhar no exemplo. Você conhece alguém que o inspire em algum aspecto da sua vida? Explique o motivo. Então, já trabalhamos com essa parte em sala de aula. Então, se você respondeu, você vai somente, transferir, Se tiver alguém que esteja aí nas aulas presenciais, mas está nesse momento em casa, você já tem essa resposta. Para os demais, vocês vão colocar aí se tem alguma pessoa que você admira e que lhe deixa, em certo ponto, motivado. Okay? O exemplo fala aí de um atleta. Então, vocês devem ter um ator, uma atriz, um cantor, uma modelo, um jogador, não é isso? Qualquer coisa, qualquer pessoa que faça você se inspirar e se motivar também ao mesmo tempo. Então, a questão 1, vocês vão pesquisar a diferença entre inspiração e motivação como atividade de classe. E a questão 2, você vai falar aí da pessoa, de alguma pessoa que lhe deixa, por algum motivo, motivado, certo? Então, essa é a nossa atividade do livro, certo? Da página 13, pegando o texto aí, da página 12. A atividade da página 11, certo? Nós já realizamos na aula anterior. Então, se por algum acaso você não acompanhou a aula anterior, você pode fazer aí a atividade da página 11, certo? Então, vamos continuar, só que agora nós não vamos, por enquanto, fazer atividade no livro. Vamos para a questão 3, somente no caderno. Nós tivemos a questão 1, que foi do livro, a questão 2, e vamos agora para a questão de número 3. Na questão de número 3, você vai escrever de 5 a 10 metas que você quer cumprir, vou dizer realizar, neste ano de 2021. Escrever de 5 a 10 metas que você quer realizar nesse ano de 2021. Então, não é para colocar uma, nem duas, nem três, nem quatro. É para colocar entre 5 e 10, certo? Pode colocar 5 ou mais de 5. Só não pode passar de 10. Se por algum acaso, não pode ser menos que 5. Se por algum acaso você tiver mais de 10 metas que você queira realizar em 2021, tudo bem, você pode colocar. Mas o ideal é que não coloque menos de 5, certo? Se colocar 5, já está bom. Então, você vai ver o que é que você quer para esse ano. Ganhar algum presente, passar de ano,
tirar notas boas, ser um filho melhor, ser um aluno melhor, entrar em algum grupo, entrar em algum campeonato, fazer algum esporte, fazer aula de idioma. Então, aí você pode ter diferentes coisas que vocês tenham aí como meta para 2021, certo? E nós vamos acompanhar essas metas no decorrer do ano, para quando a gente chegar no final do nosso ano, certo? De 2021, a gente observar quais dessas metas e quantas, né, eu vou conseguir realizar no final desse ano, certo? Então, vai ficar bem guardado aí, vocês vão tirar foto, vão mandar para mim quais são as metas de vocês, que eu vou escrever aqui de lado também as minhas metas para 2021. E no final, nós vamos compartilhar junto o que foi que nós conseguimos fazer, quais foram, né? E quais vamos deixar aí para o ano seguinte, ok? Então, no final do nosso módulo, nós vamos compartilhar junto as metas para esse ano, porque estamos iniciando o mês de março, então nós temos aí ainda muitos meses, até o dia 31 de dezembro, para que a gente possa seguir em frente, né? Possamos ter inspirações, possamos ter também sempre motivação para que a gente consiga realizar essas metas para aí o ano de 2021, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho do nosso capítulo 2, quem está com o livro vai acompanhar na página 14, certo? Que fala de carreira. Então, de hoje em diante, a gente vai falar muito de profissão. Profissões de níveis técnicos, né? Vocês conhecem os cursos técnicos, profissões de níveis superiores. Vocês sabem que tem que fazer uma faculdade ou uma universidade. Então, para quem não conhece, a gente vai conhecer, certo? Então, a gente vai falar muito de carreira, de profissão, porque vocês estão numa fase que ou já escolheram ou estão no processo de escolha da profissão, se vão fazer curso técnico ou se vão fazer curso a nível superior após terminarem o terceiro ano do ensino médio. Então, no capítulo anterior, nós refletimos sobre a importância da motivação e de compreender aquilo que nos motiva, nossas escolhas e nos mantém empenhados no nosso próximo, nos nossos próprios propósitos. E nós vimos que a carreira é uma escolha muito importante. E para fazer da maneira certa, precisamos compreender que nosso ofício ocupa uma parcela muito importante do nosso tempo. Por isso, precisa recompensar em vários aspectos. Não só o aspecto financeiro. Então, como eu já falei, para escolher a profissão, eu não tenho que escolher somente baseado em quanto eu vou ganhar. Isso me satisfaz? Sim, mas você tem que fazer algo relacionado às suas habilidades, às suas competências e algo que lhe faça lhe sentir motivado, porque senão isso futuramente pode acabar deixando você triste, frustrado, certo? E sem motivação naquilo que você tem que fazer todos os dias da sua vida, pois foi uma escolha sua. Então, antes de escolher o que fazer, precisamos escolher como fazer. A escola, o convívio em família e os nossos amigos vão formando aos poucos a nossa identidade. À medida que vamos adquirindo e compartilhando os valores. Embora se fale bastante nas competências técnicas que precisamos ter, precisamos pensar nos valores
que vão nos orientar. Este sim, nós precisamos pensar desde cedo, certo? Então, a escolha profissional é sempre uma tarefa muito complexa para qualquer indivíduo. Decidir algo que você vai fazer para o resto da vida é uma grande responsabilidade. E por isso, antes mesmo de conhecer as opções de carreira, é isso que o mercado de trabalho atualmente tem aí para você, é bom você conhecer a si mesmo. Então, você pode se perguntar agora: você já conhece a si mesmo? Já conhece a si mesmo? Então, essa é a pergunta. O autoconhecimento e uma autoavaliação cuidadosa das suas habilidades e suas dificuldades é muito importante para chegar naquele momento chamado momento de decisão. O mercado de trabalho requer muito mais que competência técnica. Antes de qualquer coisa, precisamos pensar nos valores que orientam a nossa carreira. Conhecer a si mesmo é determinar os impulsos que farão de você uma pessoa mais adaptável a qualquer que seja o ambiente a que venha trabalhar. Porque o profissional é reflexo do cidadão que somos. Portanto, valores para a vida e no futuro, sua carreira ocupará uma parcela significativa dessa. Depois, nós vamos em outra aula, ainda falando sobre carreira, nós vamos fazer um teste de âncora de carreira. O nome do teste, ele chama-se teste de âncora de carreira, certo? Depois eu vou passar esse teste para vocês. São 40 perguntas e, através das perguntas, nós vamos ter vários resultados. E, através desse resultado, você vai encontrar qual é a sua competência que você trabalha mais, certo? Então, são 40 perguntas. Depois eu vou passar para vocês, nós vamos fazer e vocês vão ver qual é a competência que vocês possuem através desse teste. Então, lembre-se, teste de âncora de carreira. Então, observem aí na página 16. Quem está com o livro pode observar ali, logo no comecinho, onde tem a escola é outro local de aprendizagem de valores. É isso porque na escola nós aprendemos muitas coisas importantes, tanto quanto o convívio familiar, não é isso? Tudo aquilo que nós aprendemos em casa e o que nós aprendemos na nossa escola. A escola é outro local de aprendizado de valores. O contato diário com dezenas de colegas, professores e funcionários também faz parte do desenvolvimento desses valores dos jovens. Entre os tantos valores que devemos conhecer e praticar ao longo da nossa vida, estão listados, isso são alguns: gratidão, honestidade, lealdade, justiça, prudência, responsabilidade, solidariedade e tolerância. Certo? Então, antes da gente observar isso, nós vamos escrever aí na nossa questão de número 4. Você vai escolher um valor, certo? Que eu falei agora, que daqui a pouco eu vou repetir.
e vai falar sobre ele. Resposta pessoal, certo? Vou repetir: gratidão, honestidade, lealdade, justiça, prudência, responsabilidade, solidariedade e tolerância. Então, você vai escolher um desses valores. E se você, por um acaso, pesquisou e encontrou outro, porque aqui tem alguns, não são todos, aqui tem alguns. Então, você pode colocar o nome dele e também colocar a resposta, né? O que você pesquisou sobre isso. Carreira, ao depender, né, ao decorrer dos anos, esse conceito ele vem mudando, certo? Dizemos que vem mudando porque isso acontece num processo que envolve o mercado de trabalho. E o mercado de trabalho está cada dia mais disputado, cada dia maior, cada vez mais difícil de entrar. Então, em geral, isso era feito por hierarquia, não é isso? A gente sempre tinha aquilo de hierarquia, certo? Até a pessoa se aposentar ou a pessoa fazer, como é que se diz? Se desligar do emprego, né? Aposentadoria também. Então, mas hoje isso vem mudando muito. Antes as pessoas só eram bem-sucedidas aquele profissional que trabalhou em um lugar só ou trabalhou em poucos lugares. Hoje isso mudou bastante. Tem pessoas que têm várias experiências, já trabalharam em vários lugares ou em áreas diferentes também. Então, isso hoje é mais flexível de experiência profissional, certo? Porque hoje, na maioria das vezes, admite-se pessoas que têm aí experiência em mais de uma carreira. Então, essa nova visão ela é associada a novas configurações e novas relações de trabalho, onde as mudanças de valores elas vão passando de geração para geração. Por isso, antes de pensar em escolher uma carreira, é tão importante pensar que valores orientam a sua carreira, certo? Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando de carreira, certo? Vamos falar sobre valores, sobre ética, sobre moral e vamos entrar num assunto muito importante, que é a vocação, certo? Então, a vocação, ela é muito importante, porque muitas pessoas acontece de, às vezes, entrar em uma profissão e, no final das contas, observar que não é aquilo que queria, certo? Não era aquilo que ela desejava ou que ela não está satisfeita. Então, a gente tem que observar esse ponto que nós vamos estudar nas nossas aulas seguintes, principalmente sobre vocação, certo? Então, essa é a nossa atividade para a classe. E a nossa atividade de casa, a nossa questão, você vai colocar qual é a sua vocação. Qual é a sua vocação? Aí você vai pesquisar sobre ela. Certo? Mas, um exemplo, vou usar os dois lados.
A minha vocação é trabalhar na área de saúde, eu quero ser médica. Ok, então você vai pesquisar sobre medicina. Se por um acaso você ainda não escolheu a sua vocação, porque isso é normal, você vai escolher uma profissão que mais lhe agrada. Não vai deixar de fazer atividade porque não escolheu a sua vocação. Não ter escolhido ainda é normal. Você vai escolher uma outra profissão que lhe chama atenção e vai fazer também sobre ela, ok? Não deixem de mandar atividade pelo aplicativo para ficar com seu ponto. Não deixem de fazer as atividades do caderno e do livro. Tenham uma boa terça-feira e boa aula a todos.